Muitos dizem que fui a rainha mais cruel e má de toda a Bíblia, e meu fim foi tão trágico que poucos acreditariam. Minha vida terminou com meu corpo sendo jogado por uma janela e depois devorado por cães de rua. Olá, meu nome é Jezabel, e esta é minha surpreendente história. Fui uma princesa fenícia, filha do rei Etaal, e me tornei rainha de Israel ao me casar com o rei Acabe. Com a minha chegada, trouxe a Israel a adoração a Baal e a Zerá, deuses da minha terra natal, e usei meu poder e influência para perseguir e eliminar os profetas do Deus de Israel. Minha ambição não tinha limites. Manipulei meu marido e usei todos os meios ao meu alcance para consolidar meu poder. Um dos episódios mais cruéis da minha vida foi quando elaborei um plano para levar à morte um humilde camponês chamado Nabote, apenas para me apoderar da sua vinha. No entanto, minhas ações não ficaram impunes. O profeta Elias me confrontou, e, embora eu tentasse destruí-lo, suas palavras de julgamento não foram ignoradas no céu. Meu fim foi um dos mais trágicos narrados na Bíblia, tal como havia profetizado Elias, e meu nome ficou marcado na história como um símbolo de idolatria e maldade. Convido você a ficar até o fim para conhecer a história completa da minha vida e aprender valiosas lições para o seu crescimento espiritual. Sou Jezabel e minha história começa na rica cidade de Sidom, onde nasci no meio da realeza, filha de Etaal, rei e sacerdote de Astarte. Desde pequena fui instruída nos rituais e costumes da corte, preparando-me para influenciar o destino das nações. A política daquela época era um jogo delicado de alianças e poder. Quando ainda era jovem, minha vida tomou um rumo decisivo. Meus pais me casaram com Acabe, rei de Israel, como parte de um pacto político para fortalecer os laços entre nossos reinos. Esse casamento não apenas me levou a uma terra estrangeira, mas também marcou o início da minha influência na história de Israel. Minha chegada a Israel foi recebida com curiosidade, em alguns círculos, com desprezo. Trouxe comigo não apenas riquezas e uma valiosa conexão política, mas também minhas crenças religiosas profundamente enraizadas. O culto a Baal e Astarte, deuses da fertilidade e da natureza, fazia parte importante da minha identidade, e não demorei a trabalhar para estabelecer esses cultos em meu novo lar. Com o apoio de Acabe, ergui templos e altares a Baal, mudando drasticamente o cenário espiritual de Israel. Essa decisão não foi apenas pessoal, mas estratégica. Naqueles dias, religião e política estavam profundamente entrelaçadas, e controlar a fé de um povo era tão importante quanto controlar seus exércitos e sua economia. No entanto, neo era ingenua quanto as tensos que isso causaria. Israel era uma terra com lealdades profundas a Jeová, e minha promoção aberta de deuses estrangeiros provocou conflitos e controvérsias que ressoariam por muitos anos. É curioso como a história muitas vezes simplifica as pessoas. Fui retratada como uma vilã ou uma fanática religiosa, mas poucos reconhecem a complexidade das decisões que tomei ou os desafios de ser uma estrangeira em um reino desconhecido para mim. Reflita sobre como as decisões que você toma podem ser interpretadas de maneiras que você nunca antecipou. Suas decisões estão moldando seu mundo para melhor ou estão apenas servindo aos seus interesses imediatos? Através do meu relato, espero oferecer a você uma janela para a realidade de que cada ação tem um eco na história, e cada escolha, por mais pessoal que pareça, tem o poder de influenciar o destino de muitos. Desde que cheguei a Israel, minha missão era clara: estabelecer o culto a Baal e Astarte, os deuses da minha terra natal, em meio a uma sociedade profundamente enraizada em sua fé em Jeová. Era uma tarefa difícil, mas com uma firme crença em meus deuses e na importância da diversidade religiosa, dediquei-me com paixão ao meu maior propósito. A construção de templos e altares dedicados a Baal em Samaria não foi apenas um ato de devoção religiosa, mas também uma estratégia para integrar mais profundamente as culturas fenícia e israelita. Esses templos não eram apenas locais de culto, mas também centros de poder político e social, que fomentavam alianças entre as elites, tanto locais quanto estrangeiras. Com Acabe ao meu lado, apoiando cada decisão, o culto a Baal cresceu em importância e influência, e com ele meu poder e status como grande rainha. No entanto, meu fervor religioso e político não foi bem recebido por todos. Os profetas de Jeová me viam não apenas como uma adversária política, mas também como uma ameaça espiritual à identidade de Israel. Essa tensão se transformou em guerra aberta, e eu, por minha vez, não hesitei em defender minha fé com a mesma intensidade com que eles defendiam a deles. Ordenei a perseguição desses profetas, vendo-os como obstáculos diretos à unidade e ao progresso do nosso reino sob a proteção do meu Deus Baal. É fascinante, e às vezes desanimador, como as ações podem ser mal interpretadas. Meus esforços para fortalecer o reino através da diversidade religiosa e cultural foram vistos por muitos como uma usurpação da tradição e um desprezo pela fé estabelecida. Mas a resistência à mudança é sempre justificada,
Ou é às vezes o medo do desconhecido que nos impede de ver os benefícios de novas perspectivas e crenças? Enquanto você reflete sobre minha história, convido a considerar suas próprias resistências. Pense nas vezes em que você rejeitou algo apenas porque era diferente e desafiava as normas estabelecidas. Sua resistência foi uma defesa do que você acredita ser correto ou foi uma barreira que o impediu de crescer e entender? Minha defesa de Baal reflete um capítulo na história da humanidade, onde o conflito entre tradição e inovação foi vivido no cenário da fé e do poder. É um lembrete de que nossas crenças moldam nossas ações, e por sua vez, o mundo ao nosso redor. Minha vida foi uma série de batalhas, não apenas pelo poder, mas também pela fé. De todos os conflitos que marcaram meu reinado, nenhum foi tão decisivo quanto meu confronto com Elias, o profeta de Jeová. Este capítulo da minha vida mostra não apenas a intensidade das crenças religiosas da época, mas também o choque entre dois mundos completamente opostos. O confronto atingiu seu ponto máximo no Monte Carmelo, um lugar que agora simboliza o enfrentamento entre a devoção a Deus e a resistência humana. Elias desafiou meus profetas de Baal a uma prova espiritual para demonstrar quem era o verdadeiro Deus. O desafio era simples: o Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o único e verdadeiro. Aceitei esse desafio, não apenas para defender minha fé, mas para mostrar a supremacia de Baal aos olhos de Israel. Com os cidadãos de Israel e o rei Acabe como testemunhas, os profetas de Baal clamaram e realizaram seus rituais desde a manhã até o entardecer, mas não houve resposta. Depois foi a vez de Elias, que até encharcou seu altar com água para tornar o desafio ainda mais difícil. Com uma simples oração, o fogo de Jeová desceu e consumiu o altar, deixando todos maravilhados e provocando uma reviravolta devastadora em meus esforços que tinham começado desde jovem. Minha reação foi de profunda raiva. A humilhação sofrida pelo deus Baal e por mim diante de milhares de pessoas foi um golpe direto à minha influência e às minhas tentativas de integrar nossas crenças em Israel. Em um acesso de fúria, jurei me vingar de Elias, prometendo que tiraria sua vida o mais rápido possível. Isso mostrou o perigo de deixar que as emoções controlem nossas decisões. Esse episódio me ensinou uma dura lição sobre o poder e seus limites. No mundo da política e da religião, as vitórias são muitas vezes temporárias, e o que parece ser um triunfo assegurado pode rapidamente se transformar em derrota. A capacidade de se adaptar e reavaliar em tempos de crise é vital, uma lição que custei a aprender. Agora, convido você a refletir sobre suas próprias batalhas. Você luta por causas que realmente valem a pena? Está disposto a reconsiderar suas posturas quando as circunstâncias mudam? Às vezes, o maior crescimento vem da nossa capacidade de nos adaptarmos e aprendermos com nossas derrotas. Meu confronto com Elias não foi apenas um choque entre poderes divinos, mas uma lição sobre a complexidade humana. Na interseção da fé, do poder e do orgulho, encontramos nossas provas mais difíceis e nossas lições mais profundas. Um dos episódios mais conhecidos e controversos do meu tempo como rainha foi o incidente da vinha de Nabote, que ocorreu algum tempo depois do evento no Monte Carmelo. Esse acontecimento da minha vida fortaleceu minha reputação de ser manipuladora e impiedosa, mas também mostra a determinação com a qual eu defendia o que considerava benéfico para meu reino e minha família. Nabote de Jezreel possuía uma vinha que meu marido, o rei Acabe, desejava transformar em um jardim de ervas, pois estava muito perto do nosso palácio. No entanto, Nabote recusou todas as ofertas, agarrando-se ao seu direito de herança, o que frustrou muito meu marido Acabe. Vendo meu rei abatido pela recusa de Nabote e com o desejo de assegurar mais poder e conforto para nós, decidi intervir de uma maneira pouco convencional. Usei minha influência e recursos para organizar um banquete, onde falsamente acusei Nabote de blasfêmia contra Deus e contra o rei. Como resultado, Nabote foi executado pelo povo, e sua vinha passou para as mãos do meu marido Acabe. Embora esse ato tenha sido extremo, ele refletia as duras realidades do poder naquela época, onde muitas vezes os fins justificavam os meios. O uso da minha autoridade para manipular e garantir os desejos do meu marido pode ser visto como um ato de lealdade e defesa do poder real, mas também me rendeu o ódio de muitos, incluindo o profeta Elias, que previu a queda da nossa casa como punição por nossas ações malignas. Esse momento foi um ponto de virada, demonstrando como as decisões impulsionadas pela ambição podem trazer consequências fatais. Na busca pelos nossos desejos, até onde estamos dispostos a ir? E quais são os verdadeiros custos de nossas vitórias? Através da minha história, observe não apenas as glórias do poder, mas também as sombras que o acompanham. Este capítulo da minha vida mostra minha determinação e o alcance da minha influência, mas também é um lembrete de que os atos de poder raramente estão isentos de consequências. No jogo de tronos que jogamos, cada movimento tem seu preço, e muitas vezes esse preço é pago pela nossa própria alma.
Embora minha vida tenha sido marcada pelo poder e pela determinação, como todas as histórias, a minha também teve que chegar ao fim. Este capítulo final da minha existência reflete tanto a tragédia quanto o destino que já havia sido profetizado por Deus para minha vida. Após a morte do meu marido Acabe, o trono de Israel passou para as mãos dos nossos filhos, e eu continuei influenciando como rainha-mãe. No entanto, os tempos estavam mudando, e o vento trazia consigo rebelião e vingança. A ascensão de Jeú, ungido por Eliseu, o sucessor do profeta Elias, como novo rei de Israel, marcou o início do fim do meu reinado e da dinastia que tanto lutei para fortalecer. Jeú, decidido a eliminar o culto a Baal e restaurar a adoração exclusiva a Jeová, começou seu governo com uma purga brutal contra a casa de Acabe. Sabendo que meu fim se aproximava, preparei-me com a dignidade que meu status merecia. Maquilei meus olhos, arrumei meu cabelo e vesti minhas melhores roupas, pronta para enfrentar meu destino até o último momento, não como uma vítima, mas como a grande rainha que sempre fui. Da janela do meu palácio em Jezreel, observei Jeú entrar no pátio. Sem medo, o enfrentei e o desafiei, lembrando-lhe a história de Nabote e questionando sua justiça. Mas meu desafio foi em vão. Meu destino já estava selado, e Jeú ordenou que meus próprios servos me jogassem pela janela. Minha morte foi tão dramática quanto minha vida. Meu corpo foi pisoteado por cavalos e devorado por cães de rua, cumprindo assim a profecia de Elias sobre o trágico fim da minha linhagem. Este fim, embora violento e doloroso, não define completamente meu legado. Além da tragédia, minha história é uma reflexão sobre a luta, o poder e a fé. Cada decisão que tomei foi motivada por uma visão de grandeza para meu povo e para mim mesma. Convido você a refletir sobre as consequências a longo prazo de suas ações. A história não julga apenas os resultados, mas também as intenções e o contexto. Através do meu relato, considere como suas próprias decisões podem ter um impacto duradouro. Qual legado você quer deixar? Como gostaria de ser lembrado? No crepúsculo da minha vida, convido você a olhar além das sombras e buscar a luz em cada história, até mesmo nas mais turbulentas como a minha. Meu nome é Jezabel, e esta foi minha surpreendente história. Fui protagonista de eventos que marcaram profundamente o reino de Israel. Minha vida foi cheia de grandes ascensões e quedas dolorosas, com ambição, fé e poder como os eixos da minha história. Através dela, existem lições importantes que não apenas iluminam o passado, mas também as complexidades do espírito humano. Primeiro, a resistência diante da adversidade é fundamental. Ao longo da minha vida, enfrentei constantes oposições e desafios, especialmente daqueles que questionavam minhas crenças e minha posição. Em cada prova, minha determinação nunca vacilou. Sempre busquei maneiras de manter minha influência e alcançar meus objetivos. Essa força é algo que qualquer um pode cultivar, aprendendo a se manter firme diante das dificuldades da vida. Segundo, o poder e a influência trazem uma grande responsabilidade. Embora minhas ações para promover a adoração de Baal tenham sido motivadas por uma convicção religiosa, muitas vezes não considerei as consequências que teriam para os outros e para o reino. Este aspecto da minha história serve como um lembrete de que nossas decisões afetam os outros, muitas vezes de maneiras que não prevemos. É essencial encontrar um equilíbrio entre nossos desejos e o bem-estar de todos. Terceiro, a história é escrita pelos vencedores, e entender isso nos ajuda a ver os eventos da minha vida com mais compaixão. Embora eu tenha sido julgada e condenada pelos meus inimigos, minha história demonstra que sempre há mais de um lado em cada evento. Reconhecer essa complexidade nos ajuda a ser mais empáticos e justos em nossas próprias vidas. Meu relato está no livro de 2 Reis na Bíblia, onde se narram as crônicas dos reis de Israel e os destinos dos povos que governaram. Esses textos não documentam apenas minha vida e morte, mas também convidam a uma reflexão espiritual e ética. Em conclusão, convido todos aqueles que ouvem minha história a buscar a sabedoria em suas próprias vidas, aprendendo tanto com os acertos quanto com os erros de quem veio antes. Que minha história sirva como um farol para guiar sua meditação pessoal e seu crescimento espiritual, lembrando sempre os riscos e as oportunidades que o poder e a fé podem trazer. Agora, convido você a clicar na tela para descobrir a história de Samuel, uma figura-chave na Bíblia. Desde seu nascimento milagroso até seu papel como líder e profeta de Israel, Samuel navegou entre a fé e a política em tempos difíceis. Mergulhe em seu mundo de visões proféticas e decisões que moldaram uma nação. Não perca esta fascinante história de como um menino chamado por Deus se tornou um símbolo de esperança e justiça.